Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Podcast do Diário da Região das eleições 2024. Nosso convidado de hoje é o ex-vereador Ricardo Silva, vereador aqui de Osasco. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, seu Adamastor? Como é que está aí a luta? A luta é aquela luta que faz parte desse momento, né, do calendário eleitoral. Como diz aí, muita sola, né? Gastar sola de sapato, conversar com as pessoas e mostrar as propostas que a gente tem para a cidade de Osasco aqui. O seu partido, Ricardo? O partido que a gente está é o partido do Podemos, o partido do nosso candidato a prefeito Gerson, né? Número 20. Tem falado muito com o prefeitão, o Rogério Lins? Então, o prefeito Rogério Lins, ele tem hoje uma agenda muito robusta. O prefeito, ele está, quando não está em Osasco, está em São Paulo, quando está em São Paulo, está em Brasília. Quando não está em um desses, possivelmente está fazendo alguma atividade interna da prefeitura ali atendendo. E assim, a gente tem pouco tempo de falar com o prefeito, mas todas as vezes que eu pude falar com o prefeito, né, foram conversas aí produtivas, né, e que estavam direcionadas diretamente à cidade, né. A gente tem aí as demandas das pessoas e diante das demandas das pessoas, até mesmo sugestões, a gente consegue trazer para o prefeito o ideal do que as pessoas esperam e anseiam, né, para a cidade de Osasco, como equipamentos públicos, por exemplo. Para quem não conhece, quem é o Ricardo Silva? Fale um pouquinho da família. Perfeito. O Ricardo Silva é hoje um cidadão osasquense de 45 anos, nascido em 1978 em Apucarana, noroeste do Paraná, cidade que é capital do Boné. Também tem uma vocação com móveis, né, planejados na cidade, madeira. E cheguei em Osasco em 1980, 2 anos depois, e aqui a minha família está até hoje residindo, pai, mãe, o meu irmão Marcelo, meu pai e minha mãe, e a gente morou na Vila dos Remédios, depois, num período, né, de mais ou menos 11 anos, depois fomos morar ali na Vila Marieta, que é um bairro hoje praticamente anexo ao Vila Airosa, e ali ficamos um bom tempo, e até hoje estamos aqui na cidade de Osasco. Dali cresci, né, a gente teve a nossa fase de adolescência, chegando à fase adulto, escolaridade, tive a oportunidade de trabalhar, com o trabalho comecei a ter aquele momento de mais responsabilidade, com sonhos e objetivos, me dediquei ao estudo e fiz aí faculdades, pós-graduado em contas públicas, me casei com a minha esposa Patrícia, amo, um beijo para você, amor, e até hoje a gente está aqui na cidade de Osasco trabalhando. Tive a oportunidade de trabalhar por um período na Rede Record, convite do presidente de jornalismo Douglas Tavolari. De lá eu saí e vim para a política mesmo em Osasco, trabalhando, se dedicando à eleição de 2016, onde nós tivemos o êxito e estivemos, né, com o vereador aqui na cidade de Osasco. Posteriormente, as eleições a 2020, pelo fenômeno da Covid-19, muitas pessoas deixaram de ir votar, né? E com isso tivemos aí a ausência de alguns votos, o que não possibilitou a nossa eleição ou reeleição. Mas a gente trabalha direto aqui na cidade, demonstrou bastante. E hoje a gente está aqui, né, nesse novo momento, nessa nova oportunidade, dentro do calendário eleitoral, trabalhando na cidade, como sempre a gente faz, sempre respeitando o meu eleitor e trazendo as propostas que a gente tem aqui já para uma possível nova eleição. A gente sendo eleito, a gente vai trazer novas ideias para a cidade de Osasco. Você tem filho, Ricardo? Não, eu não tenho filho. Lá atrás, a minha vida sempre foi uma vida corrida, né? E a questão de filho é uma questão bem, assim, delicada. Então, eu optei em não ter filho. Eu sempre me dediquei muito a estudo, né? Enfim. Então, eu e a Patrícia, uma vida muito corrida mesmo. E aí, a gente optou por não ter filhos no momento. Tenho 2 cachorrinhos. Você é de berço evangélico, né, Ricardo? Isso, a gente não chegou no berço evangélico. A gente se tornou aí evangélico em meados de 1996, né? E de lá até hoje, a gente está aí indo na igreja, buscando a presença de Deus, né? E colhendo os frutos também dessa relação, que é muito importante citar. Até porque o homem sem Deus é um réu, né, Ricardo? Eu concordo com o senhor. Hoje a gente vê uma sociedade que as pessoas buscam o porquê de tantas coisas ruins, mas é uma questão bem óbvia, as pessoas estão muito distantes de Deus, né? Eu falava com algumas pessoas na rua semana passada, na feira, e falando, as pessoas estão muito longe de Deus, as pessoas vão na igreja, mas hoje em calendários específicos, que são festas, uma comemoração, mas aquela vida mais afinco, mais apegada, assim, hoje tem
algumas pessoas que ainda estão resistentes na igreja. Mas é uma questão que a gente sabe que é uma coisa, escolha particular de cada cidadão. Mas, porém, para a gente, que a gente sabe e reconhece que sem Deus é impossível a gente ter aí, vamos dizer, um futuro, né, com tanto sucesso. Ricardo, o que teria marcado os seus 4 anos à Câmara de Osasco, do seu trabalho? Faça um panorama. Então, primeiro foi uma grande experiência, né? E por que uma grande experiência? Porque a gente legislar numa cidade que é hoje uma cidade que está ranqueada entre as 6 da nossa federação, Osasco, né, São Paulo, a terceira metrópole do mundo. Então, quando a gente tem essa visão, a gente entende da importância que é a cidade de Osasco no cenário nacional e no cenário também estadual. Então, diante disso, a gente tomou uma postura de trabalho, aonde nós, voltando sempre à questão do respeito ao eleitor, a gente começou a se dedicar a aprender as nossas leis, a lei orgânica do município, a aprender o regimento interno da Câmara, a aprender sobre as leis que estão ligadas às secretarias, que a gente trabalhou bastante, educação, meio ambiente, saúde e outras, porque elaborar a lei, a gente não pode chegar ali, né, e só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Tem muita gente que faz isso, né, para tentar mostrar trabalho. Já o nosso, o que é diferente? A diferença é quando você está na cidade, você anda pela cidade, você conhece, né, as demandas que a cidade necessita e tem, você pode, então, de maneira mais assertiva, colocar ali projetos para que possa, então, a gente ter o êxito. O que é o êxito? É o impacto que a gente quer causar positivo na vida de todos os moradores da cidade de Osasco. Cita aqui uma lei de exemplo disso, a lei do bem-estar animal, por exemplo. O prefeito Rogério, na sua primeira gestão, tinha bastante dificuldade com a questão da causa animal. Muitas pessoas que cuidam de cachorro cobravam o prefeito, enfim, existia mesmo uma necessidade. Diante disso, a gente foi fazer um estudo de causa para que a gente pudesse, então, ter essa lei aí como sugestão e que depois, dada no expediente da Câmara, deu entrada pautada, ela foi votada aí pelos vereadores na época que entenderam. Também fizemos uma audiência pública muito importante citar isso, trouxemos muita gente da sociedade civil para participar, inclusive artistas aqui da Rede TV, tiveram conosco presente ali, amigos, e que enxergaram esse projeto como grande relevância para a cidade no todo. E por isso, né, foi um trabalho que a gente fez, um dos que tem esse efeito, que é justamente o impacto num todo, né, que é isso que a democracia ela prima para a maioria. Né? Então, para a maioria, hoje o número de pessoas que tem pet aumenta cada vez mais. Hoje em dia, prova disso, se você vê as grandes lojas, né, grandes lugares que você pode ir com um cachorro, hoje até em shopping, você pode ir com cachorro, enfim, isso é uma tendência que a gente já via que no futuro existiria e só aumentaria, e por isso o projeto teve um grande êxito e graças a Deus, né, a gente teve o apoio dos demais pares na casa e também o apoio do prefeito Rogério Lins. Tem algumas ações sociais do Ricardo Silva que ele não comenta, deve ser alguma relação entre ele e Deus, mas a gente sabe que você ajudou ou continua ajudando pelo menos 2 entidades filantrópicas, seria a Associação Carla e Instituto Márcia Ferrari. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos falar assim, Adamastor. Bom, a gente sempre teve aqui, eu sempre acreditei em pessoas, né? Quando a gente começou a trabalhar atrás de office boy, a gente via nas grandes empresas e ali eu me dedicava para poder participar desse ciclo que nas grandes empresas sempre a empresa ela preparava, discipulava aquele colaborador. Então a pessoa na empresa ela não ficava ali a vida inteira como office boy. Amanhã ele ia entrar na parte de administração ele ia ter um período, obviamente, e a pessoa ia ter na crescente dentro da empresa. E isso é uma filosofia de vida que eu sempre tenho como premissa e sempre me propus a acreditar no ser humano e ajudar pessoas. Pois bem, e quando a gente faz isso para o trabalho social, a gente enxerga o indivíduo, a sua necessidade, entende o porquê que ele está passando por aquele momento, ou um período, ou então já há anos vivendo em dificuldade. Então a gente procura, então, ajudar essa pessoa. Então vem desde entender o porquê que ele está ali, o que ocorreu, se ele quer ajuda, como que a gente pode ajudar. Então a gente, de maneira muito analítica, a gente vem, através desse trabalho, não só dando para as pessoas alguma coisa, mas fazendo algo mais, que é justamente motivar essa pessoa para que ela não esteja sempre dependente de uma ajuda ou de um terceiro, porque todos nós somos iguais. O que vale? O que vale é criar uma oportunidade,
dar uma saída, mostrar um caminho para essas pessoas. Então, de maneira resumida, as nossas ações que a gente sempre faz é objetivando ajudar as pessoas, motivando elas, ou ainda que seja necessário, como alguns casos, Adamastor, resgatando as pessoas. Ontem mesmo, numa reunião que eu fiz, eu falei assim que a gente um dia, conversando com um morador de rua, ele falou assim, sabe por que eu tô assim? Eu tô assim devido a um golpe que eu tomei na vida. E ali eu falei para as pessoas que, de fato, o golpe na vida, dependendo do grau, para cada pessoa, tem um impacto muito grande. Derruba a pessoa. Tem pessoas que, hoje em dia, com a questão de depressão, as pessoas se isolam em casa, deixam de comer, enfim. E num grau maior, que é o ápice, alguns tiram até a própria vida. Verdade. Né? Então a gente sempre procurou trazer para as pessoas essa reflexão, no intuito de mostrar, olha, a vida continua, você tem que lutar. O que você quer? O que eu posso ser útil? O que eu posso cooperar? O que eu posso agregar? E isso, uma coisa que tem trazido bastante resultado nas nossas ações. Por quê? Porque as pessoas veem que nossa intenção não é só oferecer algo, porque ela quer algo mais, ela não quer só aquele algo de momento. E o que falta hoje para as pessoas, em uma grande parte, aí uns 60% desse 100% de pessoas que a gente atende, é oportunidades. Retornando à Câmara, o que a população de Osasco pode esperar do Ricardo Silva? Muito bem. Pode esperar o que dela sempre é esperado. Quando você vai procurar trabalho, o que acontece? É exigido de você um currículo. Para quê? Para que nesse currículo você descreva suas habilidades. Para que aquele empregador passe a entender e saber o que você tem em potencial para entregar para ele. Em contrapartida, você é remunerado por isso. De igual forma, é o nosso trabalho. A gente tem, durante esse tempo que eu não estive vereador, fizemos vários cursos, né, continuamos estudando, ao mesmo tempo trabalhando para poder o quê? Se aprimorar e poder ter para essa pessoa, para esse eleitor que nos assiste nesse momento, a razão de poder votar em nós. Então a gente tem sim uma preparação, a gente tem aí um trabalho, a gente tem a cidade sempre buscando conhecer cada vez mais a cidade de Osasco, uma cidade muito grande e com uma dinâmica muito grande também, mas preparado para poder responder. E sabe o que, Adamastor, que é o principal? Entregar para você. A gente não quer estar na Câmara por estar, eu quero estar por entregar. E você pode me cobrar, porque você pode ter certeza que a nossa proposta é trabalho. E quem conheceu o nosso trabalho lá atrás sabe dessa origem, sabe desse histórico. E por isso a gente sabe e tem certeza que vamos dar o melhor na Câmara de Osasco. Saúde, educação, transporte, segurança, qual seria a bandeira do Ricardo Silva? Olha, Adamastor, dentre todas essas que você falou, aliada a elas a tecnologia. A tecnologia é uma tendência e a gente sabe o quanto a gente pode explorar isso e trazer isso de maneira benéfica para o morador de Osasco, em todos os sentidos. A saúde pode ter um aprimoramento da tecnologia, sem dúvida. O próprio Gerson falou, e é uma coisa que a gente também colocou como procurar ajudá-lo. A telemedicina hoje é uma condição que pode ser colocada na cidade de Osasco. O que é isso? É um aperfeiçoamento, é um método de poder atender melhor, né, e de maneira até humanizada melhor também os nossos munícipes da cidade de Osasco. Também a possibilidade de a gente conseguir parceria com as clínicas, desde clínicas que fazem consultas, que fazem exames e outras mais que podem fazer até procedimentos médicos, criar uma união como se fosse um mutirão e a gente conseguir diminuir a fila que existe na cidade. Porque, infelizmente, não em Osasco, não em São Paulo, mas em todo o Brasil, cada dia, Adamastor, a gente sabe que tem uma pessoa ingressando no SUS. Então, a fila ou o número de pessoas que necessitam de ajuda na saúde só aumenta. Então, a gente vai aliar a tecnologia à questão da educação, ainda pode melhorar bastante. Eu tenho até no outro programa, até disso, às vezes eu já coloquei algumas coisas, as pessoas acabam copiando a gente. Então, assim, mas pode ter certeza que a gente vai criar muitas coisas ligadas à tecnologia, e assim como você que hoje já prova e vivencia a tecnologia, você pode ter certeza que na questão pública também não vai ser diferente. E o povo vai ser muito beneficiado com isso também. Ricardo, o Diário da Região agradece a sua participação e essa Câmara está à sua disposição para as considerações finais e para você falar com o eleitor de Osasco. Legal. Primeiro, Adamastor, eu quero agradecer o seu carinho, você é uma pessoa maravilhosa que a gente conhece há anos, um profissional, uma pessoa que tem uma identidade na cidade, que tem um respeito e tem de todos o carinho, porque é uma pessoa super simples e humilde. Agradeço a oportunidade de estar aqui e dizer que para você, eleitor, para que você possa pesquisar bem, avaliar bem, e que nunca, hipótese alguma, você venda o seu voto. Veja se aquela pessoa que está diante de você, como nós estamos agora, tem condições de entregar algo para você. Porque aí você com certeza vai votar certo, e quem ganha com isso não é só você, é toda a municipalidade da cidade de Osasco.
Então eu quero desejar para todos vocês boas eleições, dia 6 de outubro, e a gente conta com as pessoas que enxergam e vê que a gente pode agregar algo, trazer para as pessoas o resultado que elas esperam. Pode contar com o Ricardo Silva, que estou aqui à sua inteira disposição. Diário da Região, eleições 2024. A direção geral é dele, Márcio Sanazar. Apresentação: Adamastor Inácio.